Bem, quando eu comecei o mestrado em filosofia, o meu orientador foi o Renato. Cadê o Renato, gente? Levanta o braço. Ah, tá aí na frente, A primeira coisa que me chamou a atenção do Renato, como orientador, não foi algo que ele disse num contexto formal de orientação, mas foi algo que eu li no Facebook uma vez, eu achei muito interessante, porque caiu a ficha, que era exatamente algo que eu pensava, mas que nunca tinha organizado direito a ideia na cabeça. Ele comentou que, me corrija, por favor, se eu falar alguma besteira, mas era algo como um texto ou algo que alguém diz pode ser excelente e eu não concordar. E pode ser que eu concorde, e pode ser que eu concorde e não seja excelente. Assim como pode ser que seja excelente e eu não concordar. O que a gente pode tirar disso? A gente pode verificar que existe uma confusão imensa. Em geral, isso se verifica muito nos debates, principalmente nos debates virtuais. Nunca debatemos tanto quanto desde que a internet se tornou uma grande revolução da comunicação entre as pessoas. Jamais debatemos tanto, mas é muito comum a gente perceber um equívoco, que é quando as pessoas, se referindo aos argumentos das outras, digam: excelente seu texto, excelente, eu concordo. Olha, na verdade, o que elas estão dizendo é que elas concordam, e que porque elas concordam é excelente. É uma coisa tanto quanto narcísica, quer dizer, só é excelente porque eu concordo. Ora, não deveriam ser. Existem argumentos e textos excelentes que a gente pode não concordar, mas que a gente tem que dar a mão palmatória, que está muito bem escrito, muito bem sustentado, mesmo que você não concorde. E existem vários amigos meus que têm pensamentos, ideologias, orientações políticas similares à minha, que têm blogs, por exemplo, e escrevem, e é banal. Eles não escrevem nada que não seja cheio de falácias. E apesar de eu concordar com a intenção, apesar de eu concordar com digamos assim, a mesma meta, o mesmo objetivo, eu não posso dizer que aquele texto é excelente considerando que está cheio de falácias, cheio de empenamento. Um exemplo bom. Quando eu fazia a graduação de filosofia, me chamou a atenção muito o pensamento de Agostinho de Hipona, que alguns chamam de Santo Agostinho. Eu li o livro dele e reconhecia como excelente, porém não concordo com um monte de coisa. Não estou dizendo que ele está errado, porque eu não concordo, mas é inegável reconhecer a excelência do texto dele. Então, uma primeira separação que a gente precisa fazer, que é fundamental se a gente quiser sustentar diálogos e debates que sejam intelectualmente honestos, é a gente aprender a discernir entre algo que a gente concorda e não batizar essa coisa de excelente só porque a gente concorda. É muito narcísico, chega a ser um pouco feio. Eu, particularmente, fico com um pouco de vergonha quando alguém diz é excelente porque concordo. Quer dizer, me parece que é mais uma questão narcísica, ou seja, você é excelente porque você pensa que nem eu. Se você não pensasse como eu, você não seria excelente. Filosofia, eu costumo dizer que filosofia é uma prática que te ensina a pensar com critério. Estava conversando com o Renato e com a Jane ali fora, que no primeiro dia de aula de filosofia na graduação, entra um rapaz para vender um curso de leitura dinâmica. E ao final da publicidade dele sobre o curso de leitura dinâmica, o meu professor riu, não na frente dele, quando ele saiu, fez assim: mas gente, filosofia é o contrário da leitura dinâmica. Filosofia é a leitura lenta, é a leitura atenta, é ler e reler várias vezes a mesma coisa, porque você pensa que entendeu de primeira vez e você não entendeu. Principalmente porque geralmente nós vamos ler as coisas ou assistir às aulas com a xícara bem cheia, e aí a gente vai ouvindo as coisas e fazendo comparações esdrúxulas com outras coisas. Então, a pessoa ela vai, por exemplo, ouvir sobre a filosofia de Platão, vai, por exemplo, ler o Banquete, isso me parece muito com um artigo que eu li na Folha de São Paulo, uma colunista escreveu isso. Não, separa num momento, ouça só o que Platão está dizendo. Do mesmo modo, muitas vezes as nossas leituras, até mesmo em textos atuais na internet, não são leituras. Costuma-se dizer, nunca lemos tanto quanto hoje em dia com a internet, nunca tivemos tanto acesso a conhecimento, mais ou menos. Na verdade, eu não diria que nós lemos tanto, eu diria que a gente nunca escreveu tanto. A gente escreve muito.
O que não significa que a gente esteja prestando atenção no que nós estamos escrevendo. É muito comum a internet se transformar num espaço onde eu penso em voz alta. Isso é um tanto quanto delicado, porque geralmente quando a pessoa se vê diante de uma situação, às vezes até escandalosa, isso não significa que ela seja necessariamente má, mas que ela cometeu o deslize grave de transformar a internet num pensamento em voz alta. Ora, pensamentos cretinos pululam na cabeça de todos nós, na minha principalmente, o tempo inteiro. Se a gente ficar postando todos os nossos pensamentos cretinos, o que acontece? Aquele caso que aconteceu recentemente, de uma professora de letras, que viu um rapaz vestido de uma maneira muito simples no aeroporto, parece que estava comendo uma coxinha, tomando refrigerante. Ela tirou uma foto dele, postou no Facebook e escreveu: aeroporto rodoviário. Como se o aeroporto fosse uma passarela de moda, que as pessoas tivessem que andar sempre bem vestidas. Duvido que ela seja uma pessoa má. Duvido que ela seja uma pessoa preconceituosa. Foi uma besteira que se surgiu da cabeça dela, e como ela tinha naquele momento acesso ao Facebook, ela fez o que muita gente faz. Eu já cometi esse erro de postar uma merda, porque está à sua disposição aquele instrumento para você publicar aquilo e todo mundo fica lendo. E você vai ter os amigos que vão curtir, que vão dar risada, mas que não necessariamente vão te apoiar na hora que a bomba explodir e você virar notícia de jornal. Mas enfim, o tema da palestra de hoje é a responsabilidade de expressão. Fala-se muito de liberdade de expressão e confunde-se muito liberdade de expressão, em primeiro lugar, com liberdade de calúnia, por exemplo. Existe um equívoco muito grave, que é considerar que a liberdade de expressão significa o direito que você tem de expressar qualquer opinião, até aquela que seja caluniosa sobre contra o outro. Aí entra um ponto importante. Você tem o direito à liberdade de expressão, tanto que você tem que se expresse. Se você quiser escrever um absurdo na internet, você escreve. Se você quiser publicar ou dizer qualquer coisa, não tem ninguém te impedindo. Assim, nós estamos vivendo uma quase ditadura. Você pode escrever isso. Se você escrevesse alguma coisa parecida na época da ditadura, você provavelmente iria preso imediatamente. Eu costumo dizer que eu entendo alguns argumentos de que existem comportamentos ditatoriais no nosso governo, na polícia, concordo perfeitamente com isso, mas eu digo assim, gente, eu que nasci em 71, visitei o meu tio na prisão porque ele escreveu poesia. Assim, hoje em dia ninguém é preso porque escreveu uma poesia. No máximo você pode ser até execrado, mas você não é preso porque escreveu uma poesia. Você pode expressar sua opinião. O problema é, você também é responsável pela sua opinião. Você pode ser responsabilizado pela sua opinião. Duvido que alguém, por exemplo, hoje em dia é muito mais difícil alguém que tenha preconceito racial escrever na internet algo do tipo: não gosto de pretos. Se a pessoa escrever isso, ela está destruída socialmente. Curiosamente, a mesma coisa não vale quando se trata de homossexuais. Qualquer um escrever, eu não gosto de viado, e não vai acontecer nada a uma pessoa. Entendem? Quer dizer, a gente tem ainda hoje alguns problemas claro, a questão para mim aqui não é necessariamente a responsabilização criminal de tudo que a gente expressa, mas a responsabilidade da expressão, ela deveria vir acompanhada da liberdade que você tem de expressar. Muita gente não se responsabiliza. E a não responsabilidade, ela é visível, uma desculpa esfarrapada que a pessoa dá logo em seguida. Eu não quis dizer isso. Aí vem aquele tipo de desculpa, que é o pior tipo de desculpa que existe, que é: lamento se alguém me entendeu mal. Essa desculpa é ridícula, porque você está dizendo que você não fez nada de errado, foi o outro que é burro e entendeu errado. Mas quando alguém escreve explicitamente algo contra negros ou algo contra homossexuais, ou, por exemplo, a professora que diz: aeroporto rodoviário, tira a foto de uma pessoa e posta a foto da pessoa sem pedir a autorização dela, e depois diz: me desculpe se fui mal interpretada. Ela não foi mal interpretada, ela foi corretamente interpretada. Ela deveria dizer isso sim: desculpe pela besteira que eu fiz. Seria muito melhor para ela. Enfim, a questão das falácias de argumento é um tema muito importante na filosofia. Eu recomendo a vocês um livro chamado Lógica Informal. O título é muito fácil, ninguém vai esquecer. Só tem um livro com esse título em português, eu pesquisei antes. O autor se chama Douglas Walton. É um livro muito bom, porque ele explica para vocês quais são os argumentos mais comuns que a gente usa o tempo inteiro, e que são argumentos que parecem carregados da mais pura lógica. E é tudo falácia, é tudo enrolação. E o pior é que funciona. Não é à toa que Schopenhauer, tem um livro de Schopenhauer chamado Como Vencer um Debate Sem Ter Razão.
que assim são formas de você exatamente convencer as pessoas, mas não tendo a menor razão sobre dentro do que você está dizendo. Você convence as pessoas apenas com retórica, mas tudo que você está dizendo não tem lógica, na verdade. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, são muitos exemplos, seria impossível dar todos eles aqui. Eu pediria que vocês prestassem atenção para vocês até pensarem depois em casa como um exercício. Eu até sugiro um exercício para vocês fazerem em casa. Prestem atenção. Se isso que eu vou mostrar para vocês não encontram todo dia, no jornal, na TV, nos argumentos dos entes queridos e nos argumentos que vocês têm e às vezes postam no Facebook. Eu espero que vocês saiam daqui, talvez não inteiramente imunizados, nem eu estou, eu cometo falácias. Vejam, eu estudei filosofia, me graduei, fiz mestrado, mas eu cometo falácias. A diferença, talvez, é que quando eu as cometo, não tem intenção. Isso não me isenta de ter que ficar atento. Eu acho que quando a pessoa tem conhecimento, ela tem uma responsabilidade dobrada. Aquela história do Homem-Aranha, de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você estudou a coisa, você tem que ter mais atenção. Eu exijo de mim mesmo esse grau de atenção. Embora sejamos humanos, derrapemos, né? E particularmente eu fico muito grato quando algum amigo meu me corrige até publicamente, diz: Alex, você cometeu uma falácia, a falácia é essa. Eu digo obrigado, que às vezes acontece. Primeira, ad hominem é a mais comum. Ataque à pessoa. Como é que ela funciona? Aqui eu estou colocando o mandamento, não atacar a pessoa e sim seu argumento. O ad hominem, o argumento à pessoa, acontece sempre que ao invés de você argumentar, ao invés de você atacar a ideia que você discorda, você ataca o indivíduo. Você ataca a pessoa. E ao atacar a pessoa, você tenta desqualificar a ideia dela, desqualificando ela. Uma derivação muito comum do argumento ad hominem é a chamada lei de Godwin. O que é a lei de Godwin? Godwin, acho que ele foi um advogado, se não me engano, que ele disse o seguinte: é impressionante como ele diz mais ou menos o seguinte, é impressionante como em todo debate, quando tem alguém perdendo a razão e se percebe acuado, quando se percebe encurralado, ele compara o seu interlocutor a um nazista. Vocês sabem por que a pessoa faz isso? Porque quando você chama a pessoa de nazista, você está tirando o debate de sua via lógica, que deveria ser a via que chega a uma conclusão. Porque vejam, um debate, a ideia é de que ou uma pessoa convença a outra, ou que os dois cheguem à conclusão de que discordam. Concordamos que discordamos. Não tem que sempre um convencer o outro. Pode ser que vocês concordem que discordam, mas é de um golpe baixíssimo comparar o outro a Hitler, ou dizer que o outro é um nazista ou um fascista. Gente, eu digo assim, quem fica acusando o tempo todo os outros de fascismo deveria estudar fascismo e nazismo para ver o que foi aquilo. Porque chega a ser um tanto quanto leviano a gente ficar tratando tudo como se fosse nazismo e tudo como se fosse fascismo, quando na verdade isso não passa de uma tática bem reles de tentar, digamos assim, destruir a outra pessoa ao invés do seu argumento. Vocês querem ver uma variante muito comum desse argumento hoje em dia? A expressão gaysista, que é muito utilizada por alguns políticos. Não irei citar seus nomes porque eles não merecem. É propaganda gratuita, não faço. Inclusive, tomei uma decisão em 2014, eu não vou compartilhar nenhuma asneira que ninguém disser, porque eu não vou fazer idiota ficar famoso. A gente no Brasil tem essa tendência de fazer idiota ficar famoso. A gente fica compartilhando as coisas cretinas que as pessoas dizem, elas ficam famosíssimas. Claro, existem coisas que merecem réplica. Existem coisas que merecem que você contradiga, que você debata. Mas muitas vezes a gente apenas faz gente boba ficar famosa. Então, o que é o argumento do gaysismo? É você querer dizer que os gays, eles não estão lutando por direitos iguais, por isonomia de tratamento, por isonomia de direito. Por exemplo, se João tem direito de casar com Maria e partilhar seu patrimônio com ela, José e João não podem se casar. E o fato de eles quererem isso significa que eles são gaysistas. E logo em seguida eles vão querer transformar o mundo inteiro em gays. Essa de o próximo passo é querer transformar o mundo inteiro em gays é outra falácia, que se chama falácia da ladeira escorregadia, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Mas ao dizer gaysista, por exemplo, o Jean Willis costuma ser acusado por seus detratores, por seus inimigos políticos, como gaysista. É uma maneira de tentar fazer com que a imagem de Hitler se colhe à imagem do Jean,
que está léguas longe de ser sequer parecido com Hitler, para que as pessoas, quando olhem para ele, lembrem de Hitler. Vocês entendem como funciona? Quer dizer, você não está argumentando com a ideia da pessoa. Você está tentando humilhar a pessoa, fazendo ela virar uma coisa que ela não é. Você está atacando a pessoa e não seu argumento. Próximo, por favor. Um outro exemplo de falácia, sendo que alerto, ela não é sempre uma falácia, chama-se ad verecundiam, argumento de autoridade. Seria sempre uma falácia? Não, nem sempre. Vejamos, por exemplo, se eu vou no médico, porque o argumento de autoridade funciona assim. Fulano disse isso, ele é doutor em física pela Universidade de Oxford. Logo que ele diz a verdade. Ou então eu tento argumentar com o meu interlocutor e digo assim, você não sabe a bobagem que você está falando, porque segundo fulano de tal, ele sustenta o que eu estou dizendo. Veja, geralmente o argumento autoridade é utilizado para tentar emprestar ao que você está dizendo uma aura de poder. Você empresta, usando a autoridade de uma outra pessoa, uma força que você percebe que naquele momento você não tem. Aí você cita, muitas vezes cita mal. Pior é quando cita errado. Por exemplo, Albert Einstein deve estar se revirando na tumba com a quantidade de bobagens que dizem que ele disse e ele jamais disse. Assim, são coisas que ele jamais escreveu. Vou dar um exemplo bem clássico. Existe um doutorado feito na França. A pessoa fez um doutorado sobre a importância da astrologia. Não questiono aqui de forma alguma a importância da astrologia, mas ela abre o doutorado com uma frase do Einstein dizendo o quanto a astrologia mudou a vida dele. Einstein nunca disse isso. Jamais. E aí você usar uma pessoa como a autoridade, ou poder emprestar autoridade ao seu argumento, não é apenas por segurança. Agora, argumento de autoridade é sempre falácia? Não. Se eu fosse duvidar de toda e qualquer autoridade, eu nem iria no médico. Porque se eu vou no médico, aquilo outro doente, aí ele diz, tome tal remédio. Aí eu penso, mas confiar no que você me diz é apenas argumento de autoridade, porque eu deveria confiar em você? Claro, porque ele é uma autoridade naquilo que eu estou procurando. Isso significa que toda autoridade naquilo que eu estou procurando é verdadeira? Não. Às vezes você tem uma pessoa que é formada numa coisa e fala as letras completas naquela área. É sempre bom você comparar o que aquela autoridade está dizendo com o que outras autoridades estão dizendo. E você chegar às suas próprias conclusões ou medir o que aqui é um consenso. Às vezes, uma pessoa sozinha está certa e todas as outras estão erradas. Acontece, mas é raro. Em geral, o consenso está certo, apesar de ser um tanto contra popular. As pessoas elas têm essa ideia do gênio solitário, né? Como o Carl Sagan ele dizia muito bem, tem gente que diz assim, riram dos grandes gênios da humanidade. Se você ri de mim, você está rindo de mim agora, mas já riram dos grandes gênios. Carl Sagan disse, é verdade, já riram dos grandes gênios da humanidade, mas às vezes riem também de Bozo, o palhaço. Quer dizer, nem sempre alguém que é alvo de riso e de escárnio é um gênio. Ela pode ser apenas um idiota. Enfim, uma regra para você saber se o argumento de autoridade é válido é você comparar com outros argumentos de autoridade. Então, se aparece um físico, ele é físico, e ele está dizendo, existe vida em Marte. E aí tem muita gente que coloca escândalo. Já aconteceu isso? Ex-funcionário da NASA fala que a NASA tem contato com discos voadores. E é um ex-funcionário da NASA. Está ele lá falando. E aí fala, nossa, mas um ex-funcionário da NASA dizendo isso? Aí quando você investiga mais, você vai descobrindo coisas como pediu demissão, ele era ex-funcionário da NASA, mas ele não era ninguém, ele era sim. Às vezes uma pessoa que nem trabalhava com nada muito importante. Um faxineiro, ele é um ex-funcionário da NASA e com todo respeito aos faxineiros, ele não tem acesso àquele conhecimento. Não é porque a pessoa é ex-funcionária da NASA que aquilo que ela está dizendo é verdade. Enfim, e o pior ainda é quando o argumento de autoridade é utilizado por uma pessoa que não tem autoridade nenhuma naquele assunto. É o chamado opinador de tudo. A pessoa que tem opinião sobre tudo. E o que mais se tem hoje em dia são pessoas que têm opinião sobre muita coisa. As pessoas têm o direito de ter opinião. Mas às vezes uma pessoa é apenas muito carismática. E por ela ser muito carismática, ela vai e posta vídeos no YouTube em que ela diz que a Terra não gira em torno do Sol,
que é o Sol que gira em torno da Terra. Ou ela diz, por exemplo, que descobriu que a Pepsi foi feita com fetos abortados. E aí as pessoas vão acreditando. Elas vão acreditando. Por quê? Porque o sujeito é carismático. E ele fala algumas coisas certas. E aí, dentro daquelas coisas certas, a pessoa começa a dizer um monte de asneiras. E aí você transforma aquilo num argumento de autoridade. Quer dizer, porque ele disse é verdade. Ninguém sabe tudo sobre tudo. As pessoas erram. Eu, por exemplo, não entendo absolutamente nada de culinária tailandesa. Se alguém me pedir opinião sobre isso, se eu der, por bobagem. Eu vou estar falando que saiu da minha cabeça com machismo. Próximo, por favor. Pseudoprofundidade. Adoro esse. Pseudoprofundidade é um dos que a gente mais tem que tomar cuidado aqui. O Encontro da Nova Consciência é um encontro que reúne muita gente que tem um apreço especial por esoterismo. Como eu tenho um apreço especial por esoterismo, mesmo me identificando com o que nós chamamos de ateu ou agnóstico. Mas é muito comum que a pessoa que tem apreço por esoterismo, que ela seja vítima da chamada pseudoprofundidade. O que é pseudoprofundidade? Primeira coisa, o fato de um discurso ser ininteligível não significa que ele seja verdadeiro. Às vezes uma coisa é um apunhado, é um gerador. Já falar do gerador de lero-lero? É quando aparece um monte de palavras amalucadas e você não entende nada, mas são palavras tão bonitas e você fica convencido de que a pessoa é muito inteligente. Eu já conheci muita gente que eram geradores de lero-lero. A pessoa dizia um monte de coisa, eu pensava, o que essa pessoa está dizendo? E as pessoas diziam, fulano é muito inteligente. Ele é tão inteligente que a gente não alcança. Não é. Palavras rebuscadas não tornam um verdadeiro discurso. E a pseudoprofundidade se manifesta também quando coisas óbvias são ditas em tons profundos e com pausas misteriosas. Vou dar um exemplo. Eu chego aqui e digo, a morte faz parte da vida. Todos nós caminhamos inexoravelmente para o derradeiro momento da morte. Vejam, eu estou dizendo um monte de obviedades, não tem nada de novo no que eu estou dizendo, não há sabedoria no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo uma coisa que todo mundo sabe, mas eu estou dizendo com um tom profundo, com pausas misteriosas, e estou angariando discípulos. Aí eu viro o quê? Um guru do óbvio, que atrai um monte de gente que fica fascinada com a minha capacidade de criar pausas, de fazer mise-en-scènes. Um exemplo. Um exemplo famoso, inclusive. Pode passar, por favor? Esse exemplo é o caso Sokal. Pseudoprofundidade proposital. Ele escreveu um artigo uma vez, que esse artigo foi publicado e muito elogiado. O nome do artigo é Transgredindo as Fronteiras em Direção a uma Hermenêutica Transformativa da Gravitação Quântica. Nossa Senhora! O artigo foi publicado, o artigo foi elogiado. Eu vou ler um pedaço do artigo. No fim, finalmente o conteúdo de qualquer ciência é profundamente condicionado pela linguagem na qual seus discursos são formulados. E a ciência física ocidental dominante tem sido, desde Galileu, formulada na linguagem da matemática. Mas o que importa é, a matemática de quem? A questão é fundamental, pois, como observou Aronowitz, nem a lógica, nem a matemática escapam da contaminação do social. E como pensadores feministas repetidamente mencionaram, na presente cultura, essa contaminação é avassaladoramente capitalista, patriarcal e militarista. A matemática é retratada como uma mulher cuja natureza deseja ser a outra conquistada. Entenderam? Um monte de gente elogiou, escreveu que o cara é um gênio. Aí depois que ele fez isso, ele foi e disse, gente, era uma brincadeira. Era só para mostrar como vocês são sem critério. E veja, nós estamos falando de leigos aqui, estamos falando de pares dele, de pessoas de ciências sociais, né? Mostrando o quê? Mostrando que nós somos hipnotizados pelas palavras malucas. Isso é mais comum no pessoal da humanas do que no pessoal das exatas. O pessoal de humanas, ele tem uma tendência a ser seduzido por palavra empolada. Eu sempre brinco dizendo, gente, eu não entendi porra nenhuma do que esse filósofo escreveu. Assim, para mim não faz o menor sentido escrever uma coisa que não seja perfeitamente inteligível. Ainda que, claro, você tenha filósofos como, por exemplo, Habermas. É difícil ler um livro do Habermas. Não é um autor fácil de você entender. Mas ele não está usando um gerador de lero-lero.
demanda realmente reflexão, demanda uma série de coisas. E para vocês verem como uma coisa é grave, se você escrever física quântica no Google e fizer uma pesquisa, as 10 primeiras páginas é tudo lero-lero. Não tem nada que preste, não é física quântica. É um monte de bobagem enrolada. Existem até algumas coisas interessantes sobre física quântica que não são muito convencionais, são questionadas e tudo mais, mas é muito difícil você garimpar. Eu não posso nem culpar uma pessoa que fala errado de física quântica, considerando que ela leu coisas na internet, ela está confiando naquela informação, considerando que hoje em dia qualquer pessoa cria um blog, escreve coisas, e não dá para você saber, para garimpar, saber o que é que é e o que é que não é, se é verdade ou o que não é. Quer dizer, a gente tem acesso a muito conhecimento, mas não significa que esse conhecimento seja necessariamente um conhecimento verdadeiro. Pode passar? Ladeira escorregadia. Essa é uma delícia. A frase sempre começa assim: este é apenas o primeiro passo para preencher com qualquer coisa. Você pega um fato que a pessoa não concorda, a pessoa não gostou daquele fato, e fala: este é o primeiro passo para... Vou dar um exemplo. Um exemplo típico, que também a construção também pode ser. Começa assim e em breve vamos estar todos... Por exemplo, tem um político que costuma dizer o seguinte: aprovaram a união entre pessoas do mesmo sexo. Daqui a alguns anos vão estar aprovando o casamento das pessoas com seus cachorros. Ou seja, isso é uma ladeira escorregadia clássica. O que ele está dizendo? Começou com um A, necessariamente acontecerá B. Mas que diabos tem a ver o casamento entre duas pessoas que são adultas e que têm poder de escolha? São duas pessoas adultas, nenhuma delas tem nenhum problema cognitivo, mental, que impeça elas de fazer uma escolha e dizer sim, eu quero. E entre um ser racional e um ser irracional, a comparação não procede. Dentro dessa falácia da ladeira da escorregadia tem também a falsa analogia. A falsa analogia é muito comum, eu não coloquei ela aí, mas me lembrei, eu vou falar. A falsa analogia é quando você compara uma coisa com outra, e uma coisa tem chongas a ver uma com a outra. Nesse caso, além de você fazer a ladeira escorregadia, de dizer, começa assim, aprova casamento de pessoas do mesmo sexo. Daqui a alguns anos as pessoas vão estar casando com cachorros e cabras. Quer dizer, uma coisa não leva a outra. Homossexuais não querem transar com cachorros e cabras, eles querem transar com pessoas do mesmo sexo. E a falsa analogia, você criar uma falsa analogia entre homossexuais e zoofilia. Ou pior, a outra que geralmente cola, e cola com uma gravidade caluniosa, que é você dizer assim, daqui a pouco vão aprovar a pedofilia. O que tem a ver duas pessoas adultas querendo se casar com um homem adulto ou uma mulher adulta que abusa de uma criança? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ditos populares, por exemplo, os nossos ditos populares, que a gente fala que é sabedoria popular, alguns são sabedoria popular, alguns não. Por exemplo, esse: quem pede uma mão, logo quer o braço todo. Será que é assim sempre? Não. A gente está correto dizer, algumas pessoas pedem a mão e logo depois pedem o braço inteiro. Mas se você parar para lembrar, você vai lembrar de muita gente que já lhe pediu uma mão e só lhe pediu mão. Não abusou. Pediu um favor, mas depois aquilo não se tornou necessariamente digamos assim, uma oportunidade de depois a pessoa pedir uma série de outros favores. Pode passar? Reversão da prova. Esse é muito engraçado. A reversão da prova, tem um caso que o Renato contou aqui na palestra dele que tem nem a ver com a reversão da prova. Ele falou da foto que estava circulando no Facebook, que mostrava uma mansão linda, maravilhosa, as pessoas dizendo que absurdo, esta é a casa do filho do Lula, é a casa que o filho do Lula comprou roubando do nosso dinheiro. Aí ele foi e disse que a casa é o quê, Renato? Não me lembro. A Escola de Agricultura da USP. A Escola de Agricultura da USP. E aí a pessoa responde assim: como foi? Prove. Você pode provar? Bem, em primeiro lugar, ele poderia provar se ele quisesse. Ele poderia simplesmente postar a página da Escola de Agricultura da USP, onde a foto está lá. Mas, claro, assim, nem sempre a gente tem paciência para poder lidar com gente boba, porque esse tipo de argumento do tipo, você pode provar? Não, querido, quem tem que provar é você que afirma. Se você está dizendo que é estilo envolvendo o filho do Alckmin, eu disse, gente, pare de falar merda, isso não tem, o filho do Alckmin não fez isso. Isso foi uma confusão.
Parece que alguém tinha aprontado a baixaria na Argentina, disseram que era o filho do Alckmin, e não era, o cara nem estava na Argentina. Quer dizer, não tem a ver com você defender as pessoas que elas são. Se você defender é porque você é da sua preferência política. É uma questão de comprometimento com a verdade, uma questão de comprometimento com a honestidade intelectual. Ou seja, se a pessoa afirma uma coisa, é ela que tem que provar. Por exemplo, eu coloquei a foto da fada aí. Se a pessoa me diz que fadas existem, e ela diz fadas existem, e eu digo, eu não acredito que existam. Eu não acredito que existam. A pessoa vai dizer, prove que não existe. Primeiro que eu não estou interessado em provar que fada não existe. Segundo que eu não tenho como provar. Segundo, quem tem que provar não sou eu. É você que está afirmando que existe, que tem que afirmar. Agora, se a pessoa me diz, eu creio que fadas existem, para mim não é uma questão de comprovação. Ela crê. Não é um problema para mim que ela creia. É aquela discussão infrutífera de crença em Deus. Como é que você acredita em Deus? Claro que a pessoa quer acreditar em Deus é uma questão de fé. Se a pessoa tem fé, ela acredita. Se ela não tem fé, o que se pode fazer? Santo Agostinho dizia isso muito claramente. A crença em Deus é uma questão de fé. E ele ainda dizia, a fé é uma graça divina. Ou seja, você tem ou você não tem. Se você não tem, é porque Deus não quis. Então, você não pode reclamar de uma pessoa que não tem essa fé. Um exemplo claro. Eu posso duvidar. Por exemplo, uma pessoa me afirma, alguns anos atrás aconteceu de um cara sair por aí dizendo que ele tinha doutorado em física nuclear e dava palestras de física quântica por aí. E aí rolou um furdunço, eu e o Tomás. Cadê o Tomás? Tomás, a gente dizia, você não é físico. Tipo, primeiro dá a perceber que ele não era físico, porque o discurso dele era uma completa asneira. Assim, o Tomás é físico, eu na época não era nem estudante de física, eu não era nem estudante, já sabia que era uma asneira. Hoje em dia eu sou estudante de astrofísica. E hoje em dia eu posso afirmar até com mais propriedade que o cara não sabia nem o que era uma elétron. Se a pessoa me diz, prove que eu não sou, eu vou dar risada. Assim, não é você que afirma que é você que está afirmando que é. Apresente seu documento, é tão simples. Mostre seu diploma de graduado, dizem que faculdade você se graduou, não sou eu que tenho que provar que ele não é, eu vou ter que fazer uma busca em todas as universidades do planeta Terra até poder provar que ele não é em nenhuma universidade. Não, quem afirma é que tem que provar. Pode passar? Um exemplo claro. Você tem que censurar essa foto deixando ela toda borrada. Circulou há pouco tempo atrás, e o pior é que a ideia original era uma piada. Essa foto estava circulando pelo Facebook. Vejam o resultado da presidência do Maduro na Venezuela. Ele mandou assassinar seus opositores e jogou todos nus na praia. O curioso é que quem postou isso pela primeira vez estava fazendo uma piada. A pessoa estava fazendo uma piada com a histeria anti-Maduro. Relembro, creio que não precisaria relembrar, mas faço questão, que isso não significa que eu apoie Maduro ou a política que ele faz na Venezuela. Eu estou falando apenas que esta foto não mostra o assassinato do presidente Maduro, ele assassinando os opositores dele. Isso aqui é uma foto artística, feita por um fotógrafo profissional que tem como trabalho principal tirar foto de multidões nuas em vários lugares do mundo. E as pessoas que estavam partilhando a foto estavam colocando aquilo como verdade. Que absurdo! Veja o resultado do governo do presidente Maduro. Assassinou os seus opositores. As pessoas escreviam logo depois, que horror! Vamos orar pela Venezuela. Que absurdo! E, gente, uma busca mínima mostra que isso é falsidade. Gosto muito de um site, recomendo ele, chama-se Farsas. Eu digo assim, para todo mundo que acessa a internet tem que ler esse site. Qualquer coisa polêmica está no Farsas. Ele corre atrás, o Farsas vai buscar, vai atrás para saber se aquilo é verdade ou mentira. Bem, aí quando você mostra essa foto, me vem um asno, desculpem os asnos, são animais tão úteis, eles são tão úteis para a humanidade. Vem essa pessoa e me diz assim, prove que essa foto não é do presidente Maduro tendo assassinado os seus opositores. Eu posso até provar, tem a página do fotógrafo, a foto que ele tirou, mas não sou eu que tenho que provar, é quem espalha a fofoca que tem que fazer isso. Pode passar a próxima? Falso dilema. A ilusão de ou isto ou aquilo. A construção é a seguinte: ou A ou B. Se não A, então B. Se não B, então A. Essa é a mais primária que existe, um monte de gente cai. Eu não posso escolher C, não posso escolher D, não posso escolher E. Por que eu não posso? Por que quando alguém me apresenta A ou B, eu acredito que só existe A ou B? Como
como se diz assim, uma vez uma tia minha estava num avião, e aí a funcionária disse para ela, que ela perguntou à funcionária o que tem para comer. Ela disse frango empanado. Ela perguntou para a funcionária, tem outra escolha? Ela disse sim, comer ou não comer. Mas o pior é que é uma escolha. Eu também posso nada escolher. Nem A, nem B, nem C, nem D, nem E, porque eu tenho que escolher. Um exemplo de falácia: ou invadimos o Iraque, ou seremos vítimas de suas armas de destruição em massa. Não tinha arma de destruição em massa nenhuma, né? Mas enfim, no final das contas, sempre que alguém apresentar para você ou isto ou aquilo, pare e pense: existe outra via? Existe alguma outra coisa que a gente não está pensando? Eu posso lá escolher. Um exemplo clássico é a nossa política brasileira, que geralmente vira aquela dobradinha, ou PT ou PSDB, ou PT ou PSDB. Gente, não tem outros partidos? Assim, não, ninguém presta. Não é verdade que ninguém presta. Vocês já investigaram todos os partidos? Então, a questão não é você sair dessa limitação das duas possibilidades. Você pode, por exemplo, não escolher nenhum partido, não votar nulo. É uma escolha legítima. Quem sou eu para dizer que votar nulo é errado? É uma escolha sua. Você resolveu não escolher. Não escolher é uma escolha. Pode passar? Argumento ad ignorantium é quando a pessoa utiliza o não saber como saber. Seria mais ou menos o seguinte: primeiro, acho que vale a pena descrever. O desconhecimento de algo não autoriza a afirmação de outra coisa. Um exemplo clássico: a ciência não sabe o que fez o Big Bang acontecer, logo Deus existe. Chegaram para Carl Sagan uma vez e disseram assim: cara, tem um monte de coisa que a ciência não sabe. É verdade, tem um monte de coisa que a ciência não sabe. Então você admite que existe um mistério. Ele disse: claro, existe um mistério. Aí a pessoa disse: mas como é que você acredita então que Deus não existe, se o mistério existe? Ele fez: eu chamo Deus de Deus e o mistério de mistério. Transforma Deus no Deus das lacunas. O que é o Deus das lacunas? Eu não sei a resposta, logo é Deus. Não necessariamente. Uma vez eu vi era até engraçado se não fosse trágico. O cara estava dizendo, e vejam, tudo isso que eu estou falando, usando exemplo de Deus, de modo algum me autoriza a dizer que Deus não existe. Eu estou dizendo que eu não preciso dessa falácia para acreditar em Deus. Não preciso, é uma falácia. Eu não preciso dela para acreditar em Deus. Se você quer acreditar em Deus, acredite sem falácias. Acredite sem manipulações retóricas. Um cara disse assim, ligou para um programa que tinha um entrevistado ateu, e ele disse assim: eu acredito que Deus existe por causa de um milagre que aconteceu. Ele perguntou: mas que milagre foi esse? Minha mãezinha estava em coma e morrendo. E os médicos disseram: olha, eu acho difícil que ela acorde. E ela do nada acordou. Aí o cara fez: isso é a prova que Deus existe? Ele fez: como não acreditar que Deus existe diante disso? Ele fez: bem, então eu vou te dar um outro exemplo. Um jovem de 15 anos, perfeitamente saudável, está andando na rua, de repente cai morto duro no meio da rua. Isso é a prova de que Deus não existe. Por que Deus só existe quando a pessoa, ao invés de morrer, viveu? Deus não existe também se a pessoa estava viva e de repente morreu? Por que isso também não é uma prova da existência de Deus? Por que a gente só vê Deus nas coisas boas e não vê Deus também nas coisas que nós interpretamos como ruins? Ou como Agostinho dizia, que eu acho um argumento excelente, embora não concorde com ele, mas muita gente aqui vai concordar, que diz assim: não existe o mal. O que existe é o bem que nós não compreendemos. As coisas não fazem sentido para a gente porque nós temos a visão micro, e se nós tivéssemos a visão macro, tudo faria sentido. Eu acho um argumento muito bom. Eu não concordo com ele, mas eu acho que é perfeitamente razoável você pensar assim. E se você acredita nisso, ótimo, não tem problema. Agora, por exemplo, o fato de nunca ter ninguém ter descoberto os roubos de fulano significa que ele estava escondendo tudo muito bem. Vejam que bonito, quer dizer, eu não tenho nenhuma prova de que você rouba. E eu digo que isso é a prova de que você é um bom ladrão. Ou então, por exemplo, e esse é muito comum em casais de namorados: fulano disse que ia me ligar e não ligou, então ele está zangado comigo. Eu tenho uma lacuna: fulano não me ligou. Eu não sei o que aconteceu. Eu estou preenchendo essa lacuna com um fato e dizendo que é aquilo. E sabe o que é pior? Eu provavelmente irei me comportar como se aquilo que eu imagino fosse verdade. E aí, quando eu
encontrar com fulano, eu vou agir com ele como se ele estivesse zangado comigo, e todos os sinais que fulano me der vão me convencer que eu estou certo. Entende? Eu poderia reconstruir de outra maneira. Minha namorada me disse que ligaria 10 horas da noite antes de dormir. Ela não me ligou às 10 horas da noite. Ela saiu do pátio. Ou melhor, vou ligar para ela. Aí eu ligo da ocupado, da sinal de ocupado. Aí eu penso, será que ela está falando com o ex-namorado? E eu tenho o telefone do ex-namorado. Aí eu ligo para o ex-namorado, está ocupado. Pronto, ela está falando com o ex-namorado, ela está voltando para o ex-namorado, ela está me traindo. Ou seja, é um monte de certezas que vem uma em seguida da outra. E aí, quando minha namorada me liga, eu digo, eu acho que a gente precisa conversar, eu não estou me sentindo seguro no relacionamento, eu começo a encher o saco da pessoa. E sabe o que acontece? A pessoa enjoa da minha cara. Isso é extremamente comum em relacionamentos. A gente cria uma fantasia, essa fantasia ela é substanciada por uma lacuna, por algo que eu não sei. E eu digo que sei e ajo como se aquilo fosse verdade. Enfim, a gente não pergunta, né? A gente tem uma dificuldade de perguntar, a gente já toma a certeza. Pode passar, por favor? Falácia da popularidade. O fato de uma ideia ser muito popular não significa que seja verdadeira. Aquela coisa de que a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre, às vezes a voz do povo é uma asneira. A gente às vezes repete as asneiras. Eu cresci, por exemplo, ouvindo que se eu tomasse leite com manga, eu ia morrer. E isso, olha, isso era tão reforçado que eu tinha tios avós, que eram pessoas instruídas, com doutorado, que falavam, ora, o tomate não foi ingerido durante séculos, pensavam que era uma fruta venenosa. Quer dizer, às vezes algo é repetido, e toma forma de verdade, sendo que não é verdade. O fato de uma ideia ser muito antiga não significa que seja verdadeira. Esse, para mim, é o pior argumento que as pessoas usam quando querem defender a astrologia. Eu acho que a astrologia é um conhecimento perfeitamente válido. Eu acho que a astrologia tem o seu lugar, tem o seu espaço, merece seu espaço. Eu detesto o cientificismo, que é aquela ideia de que só pode existir aquilo que é científico. E eu detesto mais ainda quando coisas que não precisam ter o estatuto de ciência contemporânea, no sentido que a contemporaneidade dá, tentam se rebuscar com um verniz pseudocientífico. Mas aí tem gente que utiliza o argumento de antiguidade, fala assim, a astrologia é válida porque ela existe há 5.000 anos. Eu até entendo que a pessoa use esse argumento, mas ele não é um argumento verdadeiro. O fato de a astrologia existir há 5.000 anos não significa que ela seja mais verdadeira. Veja, eu não estou aqui atacando a astrologia, eu estou dizendo que não é um argumento muito razoável. Você pode usar outros. Senão eu posso também dizer o seguinte, o ódio é ótimo. Ele existe há milhares e milhares de anos. Nunca deixou de existir. Não é necessariamente mais válido por causa disso. Pode passar outro? Por último, a falácia do espantalho. Essa é bonitinha. Como funciona? Cria um espantalho, põe uma placa na cara dele, espante. Na prática, significa exagerar ou distorcer o que o outro está dizendo, transformando o argumento numa caricatura. Eu costumo, em geral, em debates virtuais, em discussões na internet, quando eu escrevo algo, eu procuro tomar muito cuidado. Parece que não, eu escrevo muito rápido, mas eu já escrevo pensando no que a pessoa mais burra pode entender. É sério. Eu escrevo pensando assim, o que é que uma pessoa bem idiota entenderia se eu escrevesse isso? Aí eu digo logo em seguida, eu não estou dizendo isso. Porque hoje em dia, às vezes, a gente tem que dizer o que a gente não está dizendo. Porque a burrice, só existe algo maior do que a galáxia, que é a desonestidade intelectual. Um exemplo. Eu tenho uma amiga que é defensora de animais. Oi, Lelê, você está me vendo pela mídia nítida. A Alessandra, ela tem um projeto em São Paulo, chamado Projeto Salvacão, que resgata cães e gatos. E ela dedica uma grande parte da vida dela e do dinheiro dela resgatando cães e gatos. De vez em quando surge um idiota que posta alguma coisa do tipo. E as crianças morrendo de fome, nada, né? Geralmente quem diz isso não ajuda animais, não ajuda criança, não ajuda ninguém. É apenas um chato querendo encher o saco. E o que essa pessoa está tentando dizer? Notem que também isso é uma falsa escolha. Ela está dizendo, ao escolher animais, você deixou de escolher as crianças. Não. Como é que você sabe que ela também não ajuda crianças?
Ou melhor, ou também, e se ela não ajudar a criança, se ela tiver escolhido ajudar animais, qual é o problema dessa escolha? Tanta gente ajuda a criança. Aliás, que eu saiba, não existe orfanato para cachorro. Você tem o quê? Algumas pessoas que voluntariamente, ONGs, organizações, às vezes até pessoas que criam orfanatos para cachorros e gatos, mas não, o governo muitas vezes pouco ajuda em relação a isso, quando não ajuda nada. Então, quer dizer, você cria um espantalho também distorcendo o que a pessoa disse. Você está dizendo que... Não, eu não disse isso. É inacreditável. A gente viu isso, eu vi isso outro dia no seu Facebook, foi quando você estava falando de tarô, alguém vem logo em seguida dizendo assim, tarô não é ciência. Aí o Renato disse, mas em momento algum eu disse que tarô... Quem disse que tarô é ciência? Tipo, de onde é que a pessoa tira isso? Mas veja, muitas vezes não é de forma alguma por maldade, não é por desonestidade. Muitas vezes é por erro de entendimento mesmo. Gente, vocês podem discordar de Freud em tudo, mas ele tinha razão em uma coisa. O comum é o mal entendido. O entendido é raro. Principalmente quando a gente pensa que entendeu. Já aconteceu tanto de algumas pessoas virem me elogiar, adorei o que você disse, adorei o que você escreveu. Quando você diz isso, por exemplo, eu penso, meu Deus, eu não disse isso. Não disse em momento algum eu disse isso. Mas a pessoa entendeu aquilo. Eu não posso assumir que a pessoa seja intelectualmente desonesta. Agora, existem casos em que a pessoa é intelectualmente desonesta, sim. O espantalho, por exemplo, é bem isso. Eu digo uma coisa, a pessoa, quer dizer, ela funciona assim. Pode passar? O formato do espantalho. José apresenta argumento X. João apresenta argumento Y e afirma que Y é igual a X. E convence a todos que José disse Y e não X. João destrói o argumento Y. Lembre que o argumento Y foi criado por João. Ele cria o argumento e destrói o argumento que ele mesmo criou. Só que ele, nesse processo, diz que acabou de destruir o argumento do José. Entendem? Quer dizer, você cria uma coisa, alguém cria outra, destrói a própria coisa que criou e diz que isso que foi ele que criou, foi você que fez. Isso é a típica falácia do espantalho, não caiam nessa. Eu costumo dizer, olha, não alimenta troll, não alimente troll. Se a pessoa começa com esse tipo de jogo, esse tipo de falácia, exponha. Gente, já perceberam que muitas falácias têm nomes latinos, né? Todas elas têm nome latino. Eu brinco dizendo que isso é um contrafeitiço do Harry Potter. A pessoa usa um argumento de autoridade, você diz assim, você, ad verecundiam, é um exorcismo. Claro, não adianta só você dizer a palavra latina, eu estou brincando, mas não parece nome de feitiço, ad hominem. Quando você diz, explica o que é, você desmonta a pessoa. Porque você está dizendo o jogo manipulador que ela está usando. Ela está usando um jogo manipulador, ela está usando sobre você um feitiço da linguagem. E quando você diz o que ela está fazendo, você desconstrói o que ela está fazendo. Recomendo sempre muita polidez quando você desconstruir o argumento da outra pessoa, porque nós somos seres orgulhosos. Quando alguém discorda da gente com uma certa brutalidade, a nossa tendência é se defender. Se a gente discorda da pessoa com uma certa delicadeza, é tão mais legal. A pessoa ouve mais. O que eu procuro dizer assim, gente, a gente debate tanto no Facebook o tempo inteiro. O que você quer quando você debate no Facebook? Pare e pense um pouco. Quando você bate boca com alguém, quando você debate nos grupos, o que você quer? Eu sei o que eu quero. Eu quero convencer. Ou ser convencido. Eu não vou usar meu tempo digitando um monte de coisa no Facebook se não é com uma intenção muito clara de convencer as pessoas do que eu penso. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E de estar aberto a ser contradito. E ser convencido de outras coisas. Quantas vezes não me convenceram de coisas que eu antes criticava, não concordava? Fui convencido. Convenci muita gente. Por que esse processo tem que ser uma falta de educação? Por que esse processo tem que ser cheio de falácias, cheio de tentativas de manipulação, cheio de tentativas de manipular o discurso do outro? Por que não pode ser uma coisa mais honesta? Qual é o problema em a gente descobrir e admitir que estávamos enganados e que o outro, por discordar da gente, não é nosso inimigo, muito pelo contrário, ele é um amigo? É a Nietzsche que dizia, acho que é a Nietzsche que dizia, que todo mundo deveria ter um inimigo. Porque os amigos, muitas vezes, eles são interpretados erroneamente. A gente pensa em amigo como quem concorda com a gente.
É a chamada, não é amizade, isso não é amizade. Essa validação incondicional do outro, do que o outro diz, como se o outro estivesse sempre certo. A defesa do outro, até quando ele faz uma bela de uma cagada, você está defendendo, o fato de aquela pessoa te defender condicionalmente, incondicionalmente, significa que ela é sua amiga? Não, por favor, eu quero amigos condicionais, eu quero amigos que sejam meus amigos dentro de delimitações muito específicas, de quando eu faço uma bobagem, que a pessoa me diga, Alex, você fez uma bobagem. Imagine o apoio incondicional como nos torna estranhos. Estou usando uma palavra até amigável, para poder definir o que é que a gente vira. Nós viramos um bando de gente que fala para convencido. Do que adianta falar para convencido? É triste isso. A ideia de que quando a gente discursa, de que quando a gente expõe uma ideia, só está nos lendo e aproveitando o que a gente diz quem pensa igual. Por que não pode haver um diálogo? Uma das pessoas que eu mais gosto de ler é um cara conservador, é um cara de direita, que é, vou falar publicamente quem é, já que me elogia, o Pedro Sete Câmara. Não concordo com um monte de coisa que ele escreve, mas é excelente a maneira como ele escreve, não só os argumentos, como a educação, a polidez, a maneira como ele trata as pessoas com quem ele discorda. Claro que quando é uma pessoa agressiva, brutal, cretina, ignorante, ele não tem a menor paciência. E acho que a gente também tem que ter um limite para a nossa paciência. A gente não tem a obrigação de ser santo e ter que explicar para todo mundo que chega com pedradas, escuta, vamos dialogar. Não, tem gente que é melhor dar bloco. Essa é a coisa mais maravilhosa do Facebook. Você pode agora dar bloco, que alguém discorda de você, bobagem. Desfazer a amizade de gente não político é um desastre em geral social. Porque você descobre que aquele seu ex-colega que você adorava na faculdade é um tucano aguerrido, e você é um petista aguerrido, aí você pensa que horror. Por quê? Por que tem que ser assim? Por que você não pode conversar com essa pessoa, tipo, escuta, por que você vota no PSDB e explicar as razões pelas quais você vota no PT? Alguns dos meus melhores amigos são de pessoas de orientações políticas completamente diferentes da minha, nem por isso eu deixo de ser amigo deles, nem por isso eu deixo de dialogar com eles. Eu acho que esse é o espírito da nova consciência. O espírito da nova consciência, o que é uma nova consciência? Não é necessariamente algo de novo, é algo que Aristóteles já dizia, já pleiteava, né? Que assim, é a possibilidade de nós colocarmos um pouco mais de lógica em nossos discursos, de a gente conseguir dialogar. Aristóteles dizia uma coisa muito bonita, ele dizia assim, que a amizade ela é fundamental para o bem da cidade. E se, por exemplo, políticos que discordam entre si, gente, eles discordam entre si, mas o que eles querem? Eles querem vencer a qualquer custo, eles querem o bem da cidade. Você percebe o nível do caráter do político quando ele torce para que o vencedor só faça merda. Ele não ama a cidade. Ele não ama a cidade. Uma vez eu li, quando Dilma ganhou, uma pessoa escrevendo, agora querem que eu dê boa sorte para Dilma. Eu não quero que ela se ferre, que só faça merda, para todo mundo que votou nela ver a bobagem que fez. Eu não, por exemplo, eu votei na Dilma, não votei no Serra. Se o Serra tivesse vencido, eu desejaria que ele fizesse o melhor governo possível. E, inclusive, se ele me pedisse ajuda, duvido, mas eu ofereceria ajuda. Claro! É o quê? O amor pela cidade? É o amor pela coisa pública? Ou é o quê? É uma guerra de ignorâncias, no final das contas. É isso, gente. Eu agradeço a vocês pela atenção. Eu espero que tenha sido minimamente útil para vocês quando se depararem com esse tipo de